Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Vocês estão bem? Vamos lá, agora vamos tentar novamente, né? Vamos ver se a nossa internet, meu Jesus Cristo, ajuda. Enquanto o Instagram chama aí a galera, hoje nós vamos contar uma história. Eu, em particular, eu estou muito feliz de poder contar essa história, porque é algo que eu sempre quis trazer aqui para o canal da Parótida, né? E então eu tô bem feliz, né? Eu vou deixar a Dani entrar. Gente, vocês estão me escutando bem? Cida, tá tudo certo? Kelly, querida, um beijo pra você, linda. Tá tudo bem, gente? Me avisem. Se por acaso meu áudio tiver cocô, vocês falam. Vanessa, não tá ruim. Vocês me avisam, tá, gente? Eu quero saber. Se as minhas coisinhas não estão ruins também, vocês me avisam. Vocês estão me escutando bem? Tudo perfeito? Mas então tá tudo certo. Deixar ela entrar aqui na live. E aí nós vamos. Ah, então maravilhoso. Graças a Deus. Vou deixar ela entrar aqui na. Doutora Carolina, beijo pra senhora. Linda. A hora que ela entrar, eu coloco ela. Gente, eu queria muito trazer uma história assim, porque assim, a quantidade de mãe que me escreve. Mãe, gente, vocês acreditam? Porque assim, o problema na parótida, a gente sempre acha que é algo somente de adulto, né? Mas não. Tem muita criança que também, infelizmente, doença na parótida, né? Não só a cachumba, é muito frequente, outras doenças, né? Então, é bem complicado, gente. E aí tem um monte de mãe que me escreve, eu sempre fico muito aflita com qualquer pessoa me escreve, né? E aí, quando é mãe, então, misericórdia. A Dani entrou. Deixa eu colocá-la aqui. Vamos lá. Não, né, gente? Não estão me ouvindo ainda? Agora tô escutando muito baixinho. Parou o chiado. Tô escutando muito baixinho. Oi. Eu acho que é o meu aparelho, então, porque eu faço vídeo, né? Eu faço vídeo, não, eu faço vídeo chamada e eu escuto normalmente, falo normalmente. Agora eu tô te Vamos escutando. remarcar então, porque aí eu faço com o celular do meu marido. Ah, tudo bem. Se você quiser, a gente Porque se for para remarca, não tem ficar o problema. vídeo ruim para as pessoas não entenderem, fica mais difícil, É, né? E eu é. só tenho um fone aqui em casa, porque eu não costumo usar fone. Uhum. Tá melhor? Para mim, tá ótimo agora. Tá baixo, mas pelo menos eu tô te escutando. Agora perfeitamente. Tá Da ouvindo outra bem? vez eu não tava escutando absolutamente nada. Eu só tava Não. assim. Eu Eu entendi algumas percebi que teve coisas. uma hora que eu te chamei e você não estava ouvindo. Você não respondeu. Eu falei, gente, eu acho que ela Por não que tá que você não ouvindo. falou, Vanessa? Foi assim, ó. Aí eu ia perceber que você tava falando que eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, tá melhor, não tá, gente? Ah lá, agora eu tô escutando melhor. Tá baixo, mas eu tô escutando melhor. Ah, então tá bom. Então, você que sabe, se você quiser que a gente continue nessa, a gente continua, senão a gente remarca. Ah, Tá? eu quero que Ó, você estão conte a falando história, que mas. tá bom. Ah, então. Tá bom. Então vamos lá. Agora tá perfeito, ó. O pessoal tá falando, então tá bom. Então vamos lá. Então Se tá vamos lá. perfeito, então vamos lá. Ó, se eu fizer assim, ó, é que eu não tô te escutando, tá? Toda vez que eu fizer assim, é que eu não tô te escutando. E às vezes eu Maravilha. ficava assim, meu Deus do céu, eu tô tentando ler ali. Eu li algumas coisas que você falou, eu entendi Aham. algumas coisas por intuição, mas assim, outras coisas eu não entendi. Eu até levantei a mão algumas vezes, eu acho que você não viu. Não, não Mas, reparei. é, mas vamos É lá. porque quando eu começo a falar dessa história, parece que a gente. Parece que né? Eu mudo assim de planeta. Porque é uma ferida muito grande para mim ainda, né? Ela acarreta assim para mim vários sentimentos, vários medos, né? Mas a gente tem que ser forte, né? Não tem muito o que fazer.
Então, Se assim, você não tiver sentido, se você não tiver vontade de falar, ou se por acaso for muito ruim para você, não fala, Dani. Não tem problema não, nenhum. não, não. Isso não é, quando eu falo assim, que acarreta sentimentos, é independente de eu falar ou não, né? Quando eu falo que acarreta muitos sentimentos, é porque é uma experiência que eu, como mãe, não desejo para outras mães. Assim, do fundo do meu coração, eu não desejo, na verdade, eu não desejo que ninguém passe por nada parecido, porque é realmente muito assustador, né? E quando é com a gente, né? Como, por exemplo, eu passei pelo tratamento de 2 tumores. Uhum, Quando é com a gente, eu pelo menos, né? Eu levei muito uhum, assim, não vou te dizer tranquilamente, mas eu levei com a fé de que se eu estava passando por aquilo, era porque eu precisava passar, né? Para mim, para que eu pudesse uhum. crescer de alguma forma. E para mim foi muito gratificante até, porque eu consegui enxergar quem me queria bem também, né? Mas assim, quando é com o nosso filho, é assustador. Não tem outra palavra. Não existe outra palavra. É assustador, né? Ainda mais no caso do Henrique, que quando desde a gestação, né, ele já tinha alguns problemas. Com 22 semanas eu descobri um problema renal, né? Na época eu não tinha convênio, então eu acompanhava no SUS e eu acompanhava no posto, né? E depois me encaminharam para o alto risco, para o Hospital São Paulo, na época. Uhum. E após alguns exames mais complexos, o meu ginecologista do Hospital São Paulo, ele virou para mim, para meu esposo, e falou assim, olha, a gente perguntou se o neném estava bem e tal. Ele falou, olha, eu não sei nem se seu filho vai nascer vivo, quem dirá bem. Então, assim, o Henrique, nós temos 3 filhos, ele é o do meio. O Henrique sempre foi a criança em que a gente mais se preocupou no quesito saúde, né? Porque logo após o nascimento dele, era muitas idas aos médicos, muitos exames complexos por causa do rim. E com 9 meses ele começou a ter internações. Uhum. Um primeiro momento por crises renais. Você imagina, a gente vê uma pessoa, um adulto com uma crise renal já é bem assustador. Uma É. criança com uma crise renal é uma coisa assim surreal. E com mais ou menos de 10 meses para 11 meses, ele Uhum. começou a ter amidalite, né? Uhum. Com 2 anos foi visto que foi diagnosticado como amidalite crônica. Eu acompanhei, fiz diversos tratamentos. E com essa idade, mais ou menos, começaram a se aparecer as bolinhas dos 2 lados, né? Então, quando ele Uhum. tinha crise, aparecia, quando a crise acabava, né? Quando a gente conseguia tratar bem, ela sumia. Às vezes, a gente sabia que ia ter 2 ou 3 crises no mês, porque ele parecia estar Uhum. bem, a garganta estava bem, mas as bolinhas continuavam lá. Uhum. Então, assim, a gente sempre achou realmente que era íngua e tal. E todos os médicos que atendiam ele, independente se era pediatra ou se era no pronto-socorro, falavam a mesma coisa. E nós começamos a acompanhar. Quando mais ou Uhum. menos com 5 anos, né, ele já tinha muitas crises ao ano, em torno de 8 a 9 crises de amidalite por ano, que é um número muito alto. Com um pouco mais de 5 anos, essas crises começaram a ser de 2 a 3 vezes no mês. Então, assim, era o mês inteiro com o Henrique no hospital. E aí aqui a gente percebeu que as bolinhas começaram a fixar. Num primeiro momento, eram dos 2 lados, depois a do lado esquerdo sempre sumia. Sumia assim, né? Uhum. Sumia da visão. Mas se a gente apertasse, a gente ainda sentia aquela bolinha. E a Sim. do lado direito começou a crescer. E aí a gente sempre perguntava para os médicos, porque a gente, né, fica com o pé atrás, e eles sempre falando que era íngua, que era íngua, que era íngua. Até que no ano de 2020, né, enquanto eu Uhum. estava no tratamento do meu tumor, focada mais na minha saúde, porque eram tumores assim que me traziam muitas dores, foram muitas internações, né, eram no ovário.
ele começou a diminuir a crise de amidalite, mas a bolinha começou a crescer Ficava mais. ali. Foi aumentando, né? Aquela bolinha foi aumentando. E aí, conforme eu passava ele no pediatra, ou passava ele no pronto-socorro, às vezes era por algum outro problema, nada relacionado à garganta, eu perguntava para o doutor referente àquela bolinha, e era sempre a mesma coisa. Mãe, isso é só uma bolinha de íngua, que isso vai sumir, não se preocupa, que nunca é nada... Chegou um médico a virar para mim e falar, isso não é grave, nunca é grave. Essas bolinhas são íngua, é uma coisa do organismo, né? E aí a gente começou a reparar que a bolinha começou a crescer, né? Eu não sei, acredito que tenha sido com todos que já tiveram esse problema. A gente nunca acredita que é nada grave de verdade, porque a gente sempre ouviu falar de íngua, né? Sim, só que aquilo, para as pessoas ao meu redor, falavam, não, isso é íngua, fica tranquila, não só médicos, né? Mas o meu coração não me dizia que aquilo não era normal, né? E aí eu comecei a marcar o otorrino. Nós passamos em 5 otorrinos com ele, né? Os 4 primeiros falaram que era íngua, na verdade 5. Falaram que era íngua, que eu não deveria me preocupar, que eu deveria ir atrás da operação das amígdalas, porque as amígdalas deles são bem inchadas. São bem inchadas. E isso é reflexo das infecções de amígdala, né? Até hoje, eu não sei se isso tem alguma correlação, eu acredito que não. A amígdala com a parótida? Não. Realmente, se existe realmente essa correlação. Eu também não. acredito que não, mas agora você afirmando, eu já sei que é não mesmo. Mas eu não sou ninguém, vocês têm que acreditar no médico. Olha, olha, você falar que você não é ninguém é brincadeira, né? Porque assim, eu já te falei isso, você sabe. Assim que eu peguei o laudo do meu filho, você foi a primeira pessoa com quem eu falei. Se você tivesse falado comigo, olhando no meu olho naquele momento, você ia se desesperar comigo. Porque, eu vou te falar, tirando a morte da minha mãe, aquele foi o pior momento da minha vida. Nossa. Foi o pior momento da minha vida. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu estava no meio do meu tratamento, porque o meu tumor havia retornado em menos de 1 ano. E eu parei o meu tratamento, né? Mas assim, voltando. Então, quando eu consegui agendar, porque assim, eu agendava com um convênio, e aí eu agendei perto de casa. Tal coisa. Agendei outro mais longe. Eu sei que esse 5º que eu agendei, eu moro na zona norte de São Paulo. Esse 5º que eu agendei era em Taboão da Serra. Eu falei, mas nem que eu tenha que rodar São Paulo passando com otorrino, alguém vai ter que me falar o que é isso. Eu não vou aceitar que é íngua. Se é íngua, então que exame que vê se é íngua realmente? O que é que tem que fazer? Porque não é normal. E aí, um deles, inclusive, me questionou se eu não estava fazendo tudo isso por questão estética, né? Falei, olha, doutor, eu posso, não sei o que o senhor acha de mim, olhando assim para mim, mas eu não sei se a sua mãe foi uma boa mãe. Não é questão estética, tá? É que eu sou uma boa mãe e eu quero o melhor para meu filho. Né? Infelizmente, às vezes a gente tem que acabar sendo um pouco leoa demais, né? E aí eu passei com esse 5º otorrino que me deu o mesmo diagnóstico, íngua. Eu juro, eu estava sentada assim com ele, olhando para ele. Eu falei, doutor, você não vai... Eu comecei a chorar. Eu falei, não, você não vai falar isso para mim, né? Eu falei, você é o 5º otorrino que eu tô passando. Você não vai falar isso para mim. Ele, não, mãe, isso é íngua. Desse jeito. Para de criar pelo em ovo. Nossa. Falei, então assim, não sei, né? Pode ser que caia, mas se caso a sua mão não for cair, tem a possibilidade de você me encaminhar para o cirurgião de cabeça e pescoço, porque eu tentava marcar no convênio,
E aí eles Uhum. solicitavam eu tinha que ter um encaminhamento para passar com o cirurgião de cabeça e pescoço. Né? Isso é um absurdo. No mínimo um absurdo, mas enfim. Consegui esse encaminhamento. Passei ele com o doutor Fernando no dia 13 de junho, se eu não me engano, que é inclusive aniversário da minha mãe. Ele avaliou o Henrique. Na época que eu fui lá, eu não sei se você chegou a ver fotos que eu postei no meu Instagram, a bolinha já estava bem grande. Sim. Né? Era uma bolinha assim, mais ou menos, desse tamanho, né? Aqui nessa parte. E aí eu comecei a reparar, coisa de 2, 3 meses antes de eu passar com o cirurgião de cabeça e pescoço, aquela bolinha começou a repartir no meio. Ela parecia que repartia, fez uma linha assim. Eu achei Eu aquilo percebi. hiper estranho, porque uma parte ficou menor, outra parte ficou maior. E aí eu passei com o doutor, ele avaliou tudo. Ele, não, mãe, isso parece ser uma coisa bem simples. É um tumor, mas parece ser simples. Não vou ficar passando exame, porque é perca de tempo. Vamos para cirurgia, porque de uma forma, sendo estético, sendo simples, sendo grave, é cirúrgico. Seja o que for. Mas fica tranquilo, porque não parece ser grave. Porque se fosse grave, iria doer na palpação, né? Isso, em junho, ele marcou para o dia 1º de julho, a cirurgia, no Hospital Bosque da Saúde, aqui em São Paulo. 4 horas da manhã eu estava lá para internar o Henrique. Eu operei. A minha primeira cirurgia foi no Bosque da Saúde também. Você falou para mim. Você vê É, como que é a vida? é. E aí, ele entrou na sala de cirurgia exatamente às 7 horas da manhã. Quem operou ele foi o sócio desse doutor Fernando, né? Do doutor Fernando, doutor Marcos. E o doutor Marcos virou para mim e falou: olha, mãe, você vai ficar na sala até ele ser anestesiado, para ele não ficar com medo, etc. A gente estava no pico da pandemia. Um frio aquele dia, um frio. Eu estava com 4 jaquetas. Estava muito frio aquele dia. Eu fiquei até ele ser anestesiado. E ele virou para mim, o doutor virou para mim e falou: olha, essa cirurgia vai durar em torno de 1 hora, tá? Fica tranquila que no máximo 1h30. E eu fui para a sala de espera. Ali, foi naquele dia que o meu desespero, o meu medo, tudo começou de verdade, né? Porque na sala de espera, eu via todo mundo ser chamado. Os médicos, por ser pandemia, eles não desciam mais para falar com os acompanhantes. Sim. Eles ligavam na recepção, você ia até o telefone, ele te passava, e assim, só poderia ficar acompanhante de idosos e crianças, né? Então, se era um adulto normal, sem nada mais grave, eles falavam: olha, pode ir embora que ele vai ficar internado, ou pode esperar que ele vai receber alta ainda hoje, foi tudo bem, etc. e tal, e ir embora. E aí eu vi 1 hora, 2 horas, 3 horas. Foi ali que meu desespero começou, porque eu falei: meu filho morreu, e ninguém vem me chamar, e ninguém fala comigo. Toda vez, às vezes, eu tô sentadinha assim, eu lembro daquele dia, e eu agradeço tanto a Deus, porque foi um dia. Ai, meu Deus. Sua internet travou. Voltou. Volta a internet. Estão me escutando, gente? Tá tudo bem? Dani? Estão me escutando? Estão me escutando, gente? Como? Fala aqui comigo nos Agora comentários. voltou. Agora eu tô te ouvindo. Agora eu tô escutando sua voz. Agora voltou. Então, assim, estão ouvindo? Não tá saindo áudio? Voltou? Sua voz parou, Dani. Voltou sem o som dela. Deixa eu ver se... eu tô escutando você Eu agora. Agora também eu tô tô te ouvindo escutando. super bem. Eu só quero saber se o pessoal tá ouvindo. E agora, gente, voltou? Falou que Agora voltou. voltou. Então, Maravilhoso. Continua. eu estava na sala de espera. Quando deu 3 horas de cirurgia, e assim, eu vendo
todo mundo sendo chamado, todo mundo que estava ali, pessoas que chegaram bem depois de mim, os parentes, quem seja ali já tinha sido operado e eu nada, né? Quando estava para dar 4 horas de cirurgia, eu já estava muito desesperada. Foi uma comoção naquele hospital, porque as pessoas me viam chorando e vinham me perguntar, e eu contava o que estava acontecendo, e tinha gente chorando comigo, e tinha gente, vocês têm que resolver, alguém tem que falar alguma coisa para essa mãe, que ela vai morrer aqui nessa recepção. Quando já estava com 4 horas, quase 4 horas de cirurgia, eu fui chamada. E aí, quando eu cheguei próximo à recepção, né, para pegar o telefone para o doutor falar comigo, a recepcionista fez, o semblante dela mudou, e ela falou assim: o doutor pediu para você subir. Foram os minutos mais assustadores da minha vida, porque na minha cabeça eu falei: pronto, meu filho faleceu e me chamaram para contar, né? Porque a gente só pensa pior, infelizmente nessas horas a gente só pensa pior. Bem, eu cheguei lá, ele já estava no pós-cirúrgico, o doutor veio falar comigo, falou que a cirurgia tinha sido sucesso, que aparentava não ser nada grave, mas o semblante dele já me dizia ao contrário, né? O semblante dele já me dizia ao contrário. Quando eu cheguei no pós-cirúrgico, meu filho estava ali cheio de aparelhos, com um curativo desse tamanho, enorme no rosto. Sim. Um caninho saindo, que é o dreno, né? Um caninho saindo. E a única coisa que ele falou pra mim, ele virou assim pra mim, ele tava bem cabisbaixo ainda. Ele: mãe, por que você não tava aqui quando eu acordei? E, enfim. A gente subiu pro quarto, foi tudo bem. No outro dia, de manhãzinho, o doutor veio, tirou o dreno dele, falou que ele tinha sido ótimo, mas que assim que me mandassem o laudo, que era para que eu retornasse o mais rápido possível com o doutor, com o doutor Fernando. É o meu caçulinha que tá aqui, filho. E, oi, amor, só um minutinho, tá bom? A gente já conversa. Mas e quando eu passei o Henrique no retorno, eu já tava com o laudo, que foi... O dia que eu recebi o laudo foi o dia que eu te mandei a mensagem pela primeira vez. Sim. Eu não conhecia nada sobre parótida, eu nem imaginava que era possível ter alguma coisa nesse lugar. Eu falei, gente, a minha primeira pergunta, vou ser bem sincera, eu peço muito perdão para Deus por isso, foi por que Deus, né? Por quê? Porque eu estava no meio de um tratamento de um tumor e o meu filho com câncer. Então, assim, eu falei para ele: por que você não deu isso para mim? Eu sou forte, eu aguento. Assim que eu marquei o retorno com o doutor, que nós passamos no retorno com ele, ele falou: olha, mãe, infelizmente era um câncer, né? É um mucoepidermoide de grau baixo ou grau 1, né? Graças a Deus e pela sua insistência, porque a primeira consulta com ele, eu contei toda a nossa trajetória até ali. Ele, graças a Deus e a sua insistência, você salvou a vida do seu filho, tá? Porque mais um pouquinho esse grau ia aumentar, e de 2 para 3, de 3 para 4 é muito rápido. Sim. Tá? Só que agora, antes de falar o que vamos fazer a seguir, antes de qualquer coisa, eu preciso esperar o imunohistoquímico chegar. Esse imunohistoquímico demora um pouco mais, que é um exame para saber se havia metástase, coisas assim, algo do tipo, né? Depois de mais ou menos 8 dias, o imunohistoquímico chegou, nós passamos no retorno, e ele falou o seguinte para mim: olha, a opção que nós temos agora é fazer sessões de radioterapia, 1 ciclo, 2, ou não fazer nada, porque a margem foi muito boa. Ele, inclusive, explicou assim para mim: ele imagina um ovo frito, e aí você não gosta da gema,
você vai tirar a gema. Só que Sim, não dá para você só tirar a gema, senão ela vai estourar em cima da clara. Você tem que sim, tirar um pouquinho da clara também. sim. Então, assim, a margem dele foi muito boa. Graças Apesar a desse Deus. câncer já ser muito raro, ainda mais em uma criança, Sim. eu acredito que não seja necessário a gente fazer nada agora, nesse momento. Somente acompanhar, que é o que nós Uhum, fazemos hoje. Nós acompanhamos a cada 3 meses. E aí ele explicou, uhum, conforme for passando os anos, isso vai se espaçar mais. Porém, a única parte, assim, que hoje, por que eu falo que é um gatilho muito grande para mim falar nesse assunto, não é que me faz mal, é que o medo ainda está ali. Né? Ele, por ser um câncer raro, por seu filho ser muito novo, a probabilidade dele retornar é grande. Porém, se a gente continuar acompanhando, tudo vai dar certo. Então, assim, o Henrique é uma criança, apesar de todos os problemas de saúde que ele tem, né? Que não foi só a parótida, ele tem ainda essa anomalia congênita no rim, sim. ele tem sopro no coração, ele sofre de amidalite, ele tem amidalite crônica, né? Uhum, Graças a Deus tem ficado mais espaçadas, porque assim, eu tive um medo muito grande após a cirurgia, porque a imunidade cai uhum, muito, né? Mas uhum, graças a Deus tem ficado bem espaçadas. E assim, agora é acompanhar. E o que eu posso, a mensagem que eu posso passar para outras mães, independente da idade do filho, porque eu falo para os meus filhos, né? Vocês podem ter 5, 10, 30, mesmo quando vocês tiverem 60 anos, se eu tiver vivinha lá enchendo o saco de vocês, eu vou continuar sendo essa mãe que eu sou. Eu vou sofrer. Então, assim, a mensagem que eu posso passar hoje para qualquer mãe é que não tenha medo da resposta. Porque geralmente as pessoas têm tanto medo da resposta que não fazem a pergunta, sim. né? E você ter Uhum, medo dessa resposta, isso não te torna fraco. Pelo contrário, isso te torna forte. Porque se você não tem uhum, medo, você não sente mais nada na sua vida, né? uhum, Mas assim, nunca ter medo da resposta, ir atrás, ser chata mesmo. É o que eu sempre falo para qualquer pessoa que eu conto essa história. Se você tiver que passar em 5, 10, 30, 50 médicos, passe, uhum, passe. uhum. Porque eu vou chamar ele aqui para ele aparecer, só Ah, para que vocês legal. conhecerem ele. O meu caçulinha tá aqui, ó. Aparece aqui, amor. Esse, esse não sai aqui do meu lado. Fala oi, amor. Tudo bem? Fala seu nome. Fala alto. Meu nome é Heitor. Como você chama? Fala seu nome. Heitor. Heitor. Heitor? Nossa, que nome bonito, hein, Heitor? Fala obrigado. Bonito, hein? Obrigado. Chama o Henrique pra mãe. Henrique, vem cá, filho. E assim, o Henrique ele não sabia o que ele teve, Uhum, né? Mas ele é uma criança muito inteligente. E assim, eu nunca usei a palavra câncer, uhum, nem carcinoma. Eu sempre falei em um tumor maligno, né? E ele pesquisou. E um dia ele me pegou chorando. Ele, mãe, por que você tá chorando? Eu falei, pela vida, pelas coisas da vida, como a vida é difícil, né? E você tá chorando porque eu tive câncer? Então, assim, as crianças são uma coisa assim de louco, né? A gente acha que elas não sabem, mas elas sabem de tudo. Se você perguntar para ele o dia da cirurgia dele, ele vai te falar. Ele sabe até o dia que ele fez a cirurgia, né? hoje em dia ele Sabe, sabe o que ele operou, então. ele sabe o que ele operou. Senta mais pra cá, amor. Oi, Henrique. Oi. Tudo bem? Você sabe que a tia tem a mesma cicatriz que você? Não, não sabia. Aqui, ó. Mostra Igualzinha. pra ela. Ai, que linda.
Olha que linda! Igualzinha da tia. Tá vendo? Ela briga. Você viu? Que bonitinho. Começou a deixar o cabelo crescer, Uhum. porque ele falou que quer cobrir a cicatriz. E aí eu falei pra ele que a gente vai ter uma cicatriz igual. Aí ele, como, mãe, se você não precisa fazer essa cirurgia? Falei, porque eu vou fazer uma tatuagem da sua cicatriz e a gente vai andar com a cicatriz igual. Que Mas mesmo legal. assim, ele ainda tem muita vergonha. Espera só um pouquinho, filho. Ele ainda tem muita vergonha dessa cicatriz, ele não gosta, incomoda bastante, né? Uhum. Mas assim, é isso, ele tá bem, a gente tá seguindo, apesar do medo, né? Uhum. Não tem muito o que fazer agora, né? É não ter, como eu já falei, não ter medo da resposta, né? Para poder ter forças e seguir. Ai, meu Deus. Não trava agora, não. Eu tô te ouvindo e te vendo bem. Agora voltou. Eu Beleza. tava te ouvindo e te vendo normal. Você conseguiu ouvir o que eu falei por último? Ai, cortou de novo, meu Deus do céu. Você conseguiu? Tá me ouvindo? Escutei o ouvindo no final. Eu tô te ouvindo e Ouvindo. vendo normal. Agora eu tô te ouvindo. Eu acho que quando você fala mais alto, acho que a internet te assusta e vai. Tem que gritar, né? E eu já não vou É. gritar, então tá tudo certo. Ah lá, tá vendo? Ó, agora eu tô entendendo perfeitamente. Então é isso, né? Agora, em relação ao Henrique, é realmente seguir com. Só um pouquinho, filho. Desculpa. Não Agora tem é seguir. problema. Não tem Seguir problema. com o acompanhamento. Filho, só um pouquinho, meu amor. Seguir com o acompanhamento do Henrique, orando, agradecendo a Deus por dar a oportunidade da gente conseguir descobrir a tempo, né? Ainda em um grau baixo. E Uhum. sempre que eu puder falar para as pessoas, falar com outras mães sobre isso. E, inclusive, eu fiz aquele vídeo que você curtiu e comentou, Uhum. que eu fiz, eu compartilhei ele também no Facebook. Inclusive, teve uma outra mãe que falou: meu filho tem a mesma coisa já há quase 2 anos. E eu sempre acreditei que era uma íngua também. Ela falou que marcou o médico, ainda não passou, mas falou que vai me manter Uhum. informada. Então, Uhum. assim, será que não existe? Quantas outras crianças que não existem com o mesmo problema e que não fazem ideia, né? Existem. Existe e muito. E eu converso todos os dias com essas pessoas. E é muito difícil. Porque é sempre a mesma batição de cabeça. A sua história é a maioria das histórias são assim. Eu também, quando eu tinha 16 anos, eu também tive que encher bastante o saco dos médicos para fechar um diagnóstico. E eu só fui fechar com 22. Porque era a mesma história. Ah, é uma íngua, não é nada, é porque você tem muita dor de garganta, é por conta do brinco. E essas histórias eu ouço até hoje. As pessoas, a dificuldade de ter um diagnóstico, né? Como é uma coisa que não é frequente, não é comum, né? Infelizmente, passa muito desapercebido, né? E quando as pessoas vão ter o diagnóstico é quando já está um pouco grande, ou então quando já tem algum tipo de desconforto. E isso às vezes é muito complicado, porque a maioria das vezes é benigno, mas tem sempre aqueles que não são, né? E esses que não são, bem preocupante. O benigno já é preocupante, né? Porque ele pode sim virar um câncer, mas o maligno, né? Então, assim, eu escuto todos os dias. Hoje foi muito difícil para mim, porque eu peguei um recém-nascido. Sem nascido. E assim, é muito difícil, porque eu posso ajudar até um certo ponto, depois daí eu não consigo. Uhum. Então, é por isso que eu sempre quis trazer uma história de uma criança, porque é o que eu escuto todos os dias. Lógico que não é frequente, não é comum, né? Mas existem, né? E precisa ser ouvida e direcionada corretamente.
Acho que talvez se você fosse um especialista da primeira vez, se você fosse direcionada já ao cirurgião cabeça e pescoço, talvez você também não teria tanta dor de cabeça, né? De tanta insistência que você teve. Que bom que você insistiu. E quem não insiste? E quem vai no médico, é uma língua e deixa para lá. E aí o tempo vai passando, aquilo vai aumentando, aquilo vai se tornando uma coisa preocupante, né? E aí quando a pessoa vai retirar, já está o triplo de tamanho que ela podia ter tirado quando estava menor, né? Então, é por isso que eu boto minha carinha feinha na internet todos os dias. Você é linda. Porque Você eu, é linda por dentro e por fora. eu preciso, alguém precisa escutar, né? Alguém precisa saber que isso existe e prestar atenção, olhar realmente a pessoa e prestar atenção, né? Porque às vezes na rotina do dia a dia, isso aqui, é assado, não sei o quê. Então, assim, é muito complicado. O seu E às trabalho, vezes em alguns ele lugares não continua. tem cirurgião cabeça e pescoço. E aí a pessoa é encaminhada para um outro especialista. E para mim falar isso, olha, procura o cirurgião cabeça e pescoço, olha, né, eu sou extremamente muito delicada, né? Porque eu sei que tem regiões que não tem o profissional. Então é muito complicado. Mas olha, eu fico tão feliz, Dani, O seu trabalho é muito mas importante. tão feliz quando a pessoa fala assim para mim, Vanessa, operou, deu tudo certo, tá aqui, ó, tô, tô vivendo minha vida, tá tudo bem. Nossa, mas isso é um. Eu fico tão feliz com isso, como se fosse comigo mesma, porque as pessoas esquecem, mas eu já passei por isso, né? E eu passei numa época que não tinha nada, que não tinha informação, as coisas foram acontecendo, falando, mas o que é isso aqui? O que está acontecendo? E hoje, graças a Deus, tem essas plataformas, tem esse mundo digital, né, que possibilita da gente ter esse direto, né? Então, que bom, que graças a Deus deu certo. Que bom que você teve insistência. Que bom que você persistiu. Que bom que ele foi logo na medida do possível, né? Mesmo com todos os contratempos, mas que bom que foi naquele momento, mesmo sendo um mucoepidermoide, ele é um grau baixo. Normalmente a conduta médica para grau baixo de mucoepidermoide não é fazer rádio mesmo, né? Porque como o grau é bem baixinho, eles normalmente não fazem, principalmente você falou das margens, eu soltei ontem um vídeo falando das margens de segurança, né, explicando o que é, e que bom, né, que ele conseguiu aí limpar tudo certinho, tirar, e hoje aí o Henrique mostra aí essa marquinha da vitória, que eu tenho certeza que daqui um tempo ele não vai nem saber que aquela ali existiu no rosto, de certeza, Eu absoluta. também acredito nisso. Então, eu tô muito obrigada, viu, por você Em nome, dividir essa história. em nome de Obrigada. todos que te seguem, eu que agradeço, porque você é um refúgio muito grande, né? Quando a gente pesquisa parótida, existem informações, mas não são informações claras, né? Você foi a única pessoa que teve a disponibilidade de sentar e explicar de forma clara para quem mal ouviu falar ou nunca ouviu falar em parótida, né? Porque assim, a gente fica realmente perdido, sem acreditar que aquilo está acontecendo em um lugar que a gente nem imaginava que existisse, ainda mais, né, geralmente quem tem aqui embaixo, porque quando se falavam em língua, eu chegava a acreditar, mas eu não sentia que aquilo era normal. É diferente, né? Uhum. E eu peço a Deus para que todas as pessoas que vejam alguma coisa diferente, seja persistente, né? Ser persistente e escutar o seu eu interior é muito importante, Uhum. né? Mas assim, eu que sou grata pelo seu convite,
né, pela sua ajuda, pela sua preocupação, pelo seu carinho e seu carisma, né? Você é uma pessoa muito carismática, em passar todo esse seu conhecimento, toda a sua disponibilidade num trabalho tão bonito. Travou, meu Deus do céu. Travou bem no final. Não escutei o que você falou no final. Que eu sou grata, que eu agradeço, né, pela sua disponibilidade em continuar com esse trabalho tão bonito, né, que ajuda tantas pessoas. Eu que agradeço por você disponibilizar o seu tempo para. Eu sei o quanto. Eu já conversei com outras mães anteriormente e falar nisso é muito difícil, né? Até para quem já passou anos, né? Então, eu sei o quanto para você deve estar sendo difícil recordar tudo isso, né? Mesmo porque é um processo dolorido, né? No meio do seu processo acontecer isso com o seu filho. Eu não sou mãe ainda, mas eu posso imaginar o tamanho da sua dor, né? De quando você tomou o susto com esse diagnóstico, né? E eu acho que o susto é mais triplo ainda por ser um câncer, por ser algo raro, né? Por não ter informação, por não ter direcionamento de nada, enfim. Então, eu só tenho que agradecer você. Eu estou extremamente feliz de você poder estar contando a história do Henrique aqui. E ele hoje está, graças a Deus, bem. Aí, e tenho certeza que vai ter muita saúde, vai ver muito nessa terra. Amém. Vai sim, certeza absoluta. Obrigada, gente. Obrigada, Van. Meu filho quer te dar tchau. Se você não der tchau pra ele, pro meu caçulinha, ele vai... Não, pode mandar ele pra mim aqui que eu quero falar com ele. Vem cá, filho. Fala. O que você quer falar com a Van? Eu posso mostrar minha surpresa? Fala, Heitor, fala comigo. Que surpresa. Pode falar. Ele falou que quer te mostrar uma surpresa. Eu tô com medo que é surpresa até pra mim. Que surpresa que você quer mostrar? Então me mostra, pode mostrar. Eu quero ver a surpresa. Que surpresa que é? Essa criança é demais. Não, ele quer falar, quer fazer, mas fica com vergonha. Entendi. Um beijo pra Van. Dá tchau pra ela. Joga um beijo. Tchau, Heitor. Ela nem seu nome. Então é isso. E sempre que Obrigada, viu, Dani? Obrigada de verdade. Obrigada por você estar disponibilizando seu tempo. E, ó, precisando de mim, é só gritar que eu tô por aqui. Deixa tá bom? Sabe que eu te encho o saco, né? Beijão, Beijão, gente. Desculpa pelo probleminha da primeira. Acontece. Que bom que tranquilo. deu certo. Amém. Graças a Deus. Tchau, Beijo, tchau. lindo. Gente, eu tive que me segurar 540 vezes para não chorar, mas foi. Mamães que estão aí do outro lado, eu espero que essa live ela tenha um significado de alerta, né? Para qualquer tipo de carocinho que vocês verem na região do lábio, do pescoço, da garganta, enfim, ou seja, qualquer outra parte também, busquem um especialista. Não, se vocês não sentirem no coração de vocês que não estão, não é aquilo que vocês sentem, procurem segunda, terceira, quarta, quinta, de 20ª opinião. Então, assim, busquem sempre a orientação do especialista, vão no cirurgião cabeça e pescoço, né, que ele é o médico aí da parótida, né, das glândulas salivares, enfim. Então, eu só tenho muito que agradecer a Dani. Eu achei que eu não ia aguentar, mas até esperei algumas vezes. Eu peço desculpas, né, se em algum momento aqui eu quase me descontrolei, mas é porque é muito difícil para mim, gente. Vocês não têm ideia de quanto eu choro com vocês todos os dias, porque é todos os dias que eu recebo mensagens desesperada por ajuda, por auxílio. E às vezes eu só posso até o ponto B. Dali para cima eu não posso mais.
né? Então, eu só tenho muito que agradecer. É um trabalho que eu faço com muito gosto, que eu gosto de fazer, e até quando o Papai do Céu me permitir, eu tô aqui ligando essa minha cara horrorosa na internet para explicar o que é a bichinha da Dona Parote. Tá bom, gente? É isso, ó. Beijo para vocês, boa noite, ó.